Meu nome é Márcio Machado, sou graduado e pós-graduado em Ciência Política e estarei apresentando o programa Atos, Fatos e Reflexões Políticas, uma contribuição da Imagem TV com você que está nos assistindo, para que a gente possa realmente estar analisando algumas questões que geralmente não são passadas para nós de uma forma mais abrangente. Nesse programa, nós estaremos trabalhando com o tema Reforma Política. Então, o que está acontecendo realmente lá na Câmara dos Deputados Federais, nessa questão de jogos de interesse de um lado, jogos de interesse do outro, que estão sendo construindo e sendo trabalhado na teoria dos jogos, né, nessa Casa de Representação Popular. O programa ele vai estar dividido em dois blocos. O primeiro bloco nós vamos estar trabalhando algumas questões, algumas nuances, e no segundo também, como fidelidade partidária, a questão das federações dos partidos. E esse programa, ele é um programa especial, porque como agora nós estamos trabalhando, está tendo também as votações na nossa casa, na Câmara dos Deputados Federais. Reforma política. A partir da Carta Magna, nossa Constituição, outorgada em 1978, né, ela trouxe uma nova perspectiva, chamada Carta Cidadã, Constituição Cidadã, ou Carta Cidadã, Constituição Cidadã. Então ela tem um objetivo como o quê? Buscar uma construção de uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, origem, etnia, sexo, cor, idade, ou qualquer outra forma de discriminação. E a Constituição nossa também outorga que todo poder emana do povo para ter representantes ou diretamente. Então, nesse sentido, sempre quando vem alguma questão no nosso país de algum problema político, como por exemplo agora nós temos esse escândalo do irmão do presidente Lula envolvido com questão de corrupção, questões, por exemplo, do juiz vendendo sentenças, claro que não são todos, são exceções, são poucas pessoas que fazem isso, né? A questão do Renan Calheiros, que ele é presidente do Senado, um órgão que representa o Estado, envolvido também em questões que desmoralizam a política e desmoralizam o nosso voto, né? Porque a gente votou, então eles têm o direito de estar nos representando, só que não é bem assim, como nós estaremos vendo nesse programa, que tem algumas nuances. Então sempre quando surge um problema como esse, vem à tona o quê? A reforma política. Vem à tona para que possa estar melhorando. Colocando por alguns especialistas, ou até pela mídia nacional, que é como se fosse um antídoto, um remédio, que vai resolver todos os males da sociedade. E não é bem assim. A gente sabe que muitas coisas estão para melhorar, muitas coisas estão entrando num nível de tecnologia interessante, mas a reforma política ela não vai trazer a redução de todos os males, ela vai contribuir. Agora, tem alguns autores que eles estão trabalhando da seguinte maneira. A reforma política ela tem três bases fundamentais. Primeiro, financiamento público de campanha, fidelidade partidária e também a questão de como você vai eleger seus representantes, através de listas pré-ordenadas, o voto distrital misto, puro. Então são questões que nós estaremos trabalhando. Esse projeto, ele deverá ser sancionado, aprovado pelo governo Lula até no dia 3 de outubro deste ano. Por quê? Porque precisa de um vacatio legis, precisa de um tempo para poder estar sendo um tempo de experiência, um tempo de atuação. Esse tempo de atuação é chamado vacatio legis, que é uma espera que tem que ter a lei. Então, por que até dia 3 de outubro? Porque as eleições de 2008, agora, ela vai ser no dia 5 de outubro. Todas as eleições, todo primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e caso tiver segundo turno, vai para o último domingo de outubro. Então, nesse sentido, a discussão, ela trabalha em vários debates, vários temas, várias linhas de atuação. A primeira linha de atuação, ela defende o seguinte, que essa casa, os deputados eleitos, nossos representantes, eles não têm legitimidade para estar atuando e discutindo a reforma política. Por que eles vão ter competência? Porque eles creem que é necessário novas eleições para que tenha uma assembleia responsável só pela reforma política, porque a reforma política ela transcende as questões de gestão, ela transcende. Por quê? Porque ela está enraizada diretamente ao Estado. Como é que tu vai representar, como é que vai ter agora a oxigenação das lideranças, mudança de partido ou não. Então eles creem que é isso.
tem que ser chamada uma nova Assembleia, uma Assembleia Constituinte, deputados eleitos exclusivamente para discutir a reforma política, e após essa discussão, de um tempo de 1 ano de discussão e de aprovações, deve passar por um plebiscito. Nós não tivemos plebiscito de desarmamento? Sim, tivemos. Então eles creem também, pela complexidade e pelo grau de importância que tem a reforma política, deve sim passar por um plebiscito. O outro grupo defende o seguinte, que essa casa tem competência sim, e que as mudanças já devem ser agora para 2008. As mudanças já devem ser para 2008. E essa atuação, e agora já 2008, tem uma crítica gigantesca, porque eles querem assim, como é que tu vai estar legislando para si próprio? Ou para o seu partido. Então, se nessa teoria, que eles são competentes sim, e que não é chamado para discussão popular, que a soberania, como eu coloquei para vocês, ela emana do povo, ela sai do povo, a soberania, que é a democracia, ela sai do povo por seus representantes ou diretamente, através de plebiscito, iniciativa popular e referendo. Então, nesse sentido, ele tem uma crítica gigantesca nesta linha de atuação que eles devem reformular e já está atuando agora para 2008. E tem uma outra linha que fala o seguinte, não, eles têm competência sim, só que as mudanças só serão aplicadas não para a eleição que vai vir agora, ou de 2008, ou para a eleição própria dos deputados, que vai ser em quando? Em 2010. Em 2010 nós temos eleições para deputado, senador, presidente da república, governador. Então essas mudanças não podem ser nem para 2008 e nem para 2010, só para 2012. Por quê? Porque essa teoria, ela entra, essa crítica, ela entra na seguinte, peraí, por como que eu vou estar legislando em causa própria? Então eu vou estar articulando, como nós vamos estar vendo aqui, e tendo oportunidade de perceber isso, que eu vou estar fazendo algumas questões, para quê? Para que eu possa garantir a minha cadeira de novo, para que eu possa garantir que o meu partido fique maior. Então, há uma linha interessante de discussão desses movimentos, que são movimentos sociais, movimentos políticos e movimentos como a Ordem dos Advogados, ONGs, enfim. Então, esse projeto ele deverá, essa nova lei, embora publicada oficialmente, ela tem a sua vigência suspensa, porque tem esse tempo que eu falei para vocês, que é o quê? O vacatio legis. E um grupo defende também que a reforma deve ser submetida, após tudo isso, não somente na Assembleia Constituinte, mas também, se a casa tem competência e for aprovado para o próximo pleito, ou se a casa tem competência e for aprovado, não para o pleito que eles vão disputar, mas no outro, que todos eles sejam passados por um referendo, para referendar realmente se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Agora, nós vamos entrar nos temas específicos, que é o quê? Financiamento público de campanha. Hoje, como é que essas eleições que nós vemos, que gastaram 35 milhões para presidente da República, 60 milhões como nós tivemos em 2002, o Serra, como tiveram o próprio Lula e o Ciro Gomes, gastaram nessa média de 35 a 60 milhões. Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da onde? Isso que nós temos que estar pensando. Então esse dinheiro, hoje, o financiamento de campanha, para esses grandes, esses políticos, são da seguinte maneira, é através de contribuições individuais ou contribuições do quê? De empresas. Então, quando acontece isso, um financiamento de uma empresa para um político e ele é eleito, o que acontece? É a troca de favor. Então, qual que é a troca? No primeiro momento, eu recebo o meu dinheiro para estar atuando na política. No segundo momento, o que acontece? Eu vou ter que fazer uma troca de favor. Eu vou ter que devolver, não o dinheiro, mas uma troquinha de favor. Por exemplo, licitações. Então, esses grandes problemas que nós temos tendo agora, que nós vemos diretamente, ouvimos, lemos e assistimos, né, nos meios de comunicações em relação às licitações, os 10%. Então são questões como essa aí, que às vezes tem aquela... Porque você sabe muito bem que para você poder concorrer para uma obra pública, nós temos licitações, concorrência, enfim, várias variantes. E essas licitações, ela às vezes já tem as cartas marcadas. Não quer que todas tenham. Quer dizer que algumas têm as cartas marcadas. E nessas cartas marcadas que nós estamos vendo na televisão, ela diz o quê? Que é uma troca de favor. Pois bem, essa proposta de financiamento das campanhas, financiamento público, ela tem algumas linhas de atuações. Pessoas que defendem financiamento público propriamente dito, limpo, puro, que é o quê? É a necessidade de nós acabarmos com o poder econômico, que é muito alto. Então imagine, você que recebeu 100 mil reais, 2 mil reais, porque ninguém é altruísta nesse ponto de você ajudar uma pessoa para se eleger
financiando volumes vultuosos em relação à capital, né? Você pode dar uma ajuda, emprestar, né, nessas pequenas campanhas, emprestar um muro, ajudar com um plotter num carro, tal. Mas agora, financiar é complicado pela crise que o brasileiro está. Então esses capitais, eles são o grande problema das campanhas, segundo algumas teorias. Que quer dizer o quê? Que a proposta é acabar com a grande influência do poder econômico na escolha do candidato ao voto popular. Por quê? Porque tem muitos candidatos que ainda fazem e continuam fazendo campanha com a dor e com a fome do outro, com a necessidade do outro. Então o coitado não está passando fome, daí ele vai lá dar uma cesta básica, daí compromete a família em votar. Daí de repente, num outro momento, o cidadão está sem tênis, tá de pé descalço, tá com frio, daí ele vai lá dar uma roupa, dar um agasalho, e daí faz esse jogo, né, fisiológico, esse jogo corrupto de conseguir votos. São várias possibilidades que o pessoal vai nessa atuação. Então, o financiamento público de campanha, ele significa o quê? Que cada eleitor, um ano antes, que tem que estar no orçamento público, no orçamento da União, cada eleitor, ele vale hoje, segundo essa teoria da financiamento público de campanha, R$7. R$7. Então ele vai estar sendo dividido para os partidos. Ele vai proibir, então, que as pessoas financiem através de empresas, os políticos ou os partidos políticos, e através de contribuições físicas. E ocorrendo também até punições de 100 vezes o que eles contribuíram. Então são punições rigorosíssimas. Então a lei realmente existe, leis que vêm para contribuir, leis que vêm para estar atuando pela moralização política do nosso país. Então como é que vai funcionar se for aprovada essa questão do financiamento público de campanha? 85% de todo o dinheiro será distribuído pelo número de parlamentares lá na Câmara dos Deputados. Então, o número de parlamentares vai ser distribuído. Isso significa, então, se hoje o PT e o PMDB têm o maior número, então a maior parte do bolo irá para o PMDB e para o PT. Do restante, 14% será dividido para todos, de forma igualitária, para quem tem representante no Congresso. Ou, o que significa o Congresso? O Senado ou a Câmara dos Deputados, para as duas. Porque nós temos uma atuação no nosso país bicameral, né? Tem alguns países que têm unicameral. Então nós temos bi, que é o quê? É a questão da Câmara dos Deputados, que representa o povo, e nós temos o Senado, que representa o Estado. Então se você é filiado a um partido político e teu partido político tem um representante, apenas um, ele é um senador, um deputado federal, ele vai estar tendo a possibilidade de ter também parte desses 14%. Agora, 1% será distribuído para todos os partidos, tendo representante no Congresso ou não tendo. Então, ele atua nesse sentido, o financiamento público de campanha. Tem um outro posicionamento que ele fala o seguinte: não, nós temos que ter o financiamento misto de campanha. O que significa isso? O poder público está pagando a campanha e também o setor privado. Então nós temos uma alternativa que ele está atuando. Então lá na Câmara dos Deputados está tendo um debate gigantesco que diz, numa linha, fala que somente financiamento público, para evitar corrupção, para evitar essa questão do lobby, de você estar devendo favor para os outros. E esses falam o seguinte: não, ele é um sistema misto, só que tem uma diferença. Ele tem uma diferença, que é o seguinte: tem o financiamento público de campanha, o povo vai pagar para fazer campanha, e só que é vetado financiamento de empresas privadas. É vetado somente para pessoas físicas. Se você, cidadão, pagiano, está nos assistindo agora, quer financiar um político, você vai poder pagar, contribuir com até 10% da renda bruta, né, oferida no ano anterior. No máximo, no limite até de R$5.000. Então não pode passar mais que isso. Se você passar que isso, é uma multa, você vai estar sendo levado... vai estar sendo levada essa questão à Receita Federal para ser investigada e tendo até problema, né, enfim, essas questões que a gente sabe de sonegação e tal. O terceira linha, ele fala o seguinte: uns defendem que deve permanecer como está. Então não tem que ter financiamento público de campanha, porque o dinheiro ele deve ser aplicado na saúde, na educação, na segurança, e deve ser como está. Então se eu conseguir lá na empresa privada um dinheiro de R$100.000 ou R$1 milhão para minha campanha, bom para ti. Se você conseguiu R$50.000,
Então tá, porque não vai ter. Então, tem um cientista político chamado Demetrio Magnoli, ele fala o seguinte, que hoje já nós temos um sistema de financiamento de campanha, porque isso é uma atuação plus a mais, que seria R$7 por eleitor. Então esse financiamento público de campanha, ele fala que é do fundo partidário. Já vem do fundo partidário. Então lá ele foi instituído em 95, em 95 era 23 centavos, né, por eleitor, tal, então ele vai aumentando com os juros, tal. Então o que aconteceu? Então já tem, só que esse é diferente. O financiamento público de campanha é repassado da União para os partidos, um volume gigantesco. Então imagine, R$7 por eleitor. Pois bem, está sendo discutido também a questão que infelizmente é um retrocesso à nossa campanha, que é os showmícios, brindes e aquela questão circense que nós tínhamos até, não nessa eleição que passou, mas na outra. Então imagine, como é que você que quer ser político vai conseguir financiar um show nacional, um show regional? Nada mais é que você vai pagar 60, 100 mil reais para um show nacional. E para um show regional você vai pagar 15, 20 mil reais por um show. Então imagine o quanto de dinheiro não era jorrado em relação a esses showmícios. Era chapeuzinho, bonezinho, era bottom. Então o que acontece? Era uma forma de comprar o eleitor. Então daí a gente fazia campanha com bonequinho, vote no fulaninho. Daí dá um bonezinho, dá não sei o quê. Então tem ainda resquícios, né, desse tipo de pensamento, nossa política, que infelizmente ainda coloca em pauta, que é o financiamento, que é o retorno dos showmícios. Mas é uma minoria, graças a Deus que é uma minoria realmente, porque isso aí é uma palhaçada, comprando a população através de uma bugiganga. Parece que nós estamos voltando ao tempo do Brasil colônia, onde vinham os portugueses para cá e compravam os índios com espelhinho, compravam os índios com bugigangas e os índios cortavam madeira, enfim. Então, são questões como essa aí que nós temos que estar analisando e nós temos que estar pensando. Agora, nós temos uma discussão interessante, que é o quê? Que é que todo cargo, e isso é muito importante, mas eu creio que não vai passar. Eu creio que não vai passar. Que é o quê? Que todo cargo eletivo, prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente da república, ele pode ser revogado. O que significa isso? Que eu, eleito, não tenho poder absoluto de estar lá e fazer o que eu quiser. Não tenho. Por quê? Porque o povo pode estar discutindo e fazendo isso. Como vai estar fazendo isso? Ele faz uma iniciativa popular com 30% do eleitorado daquele candidato. Por exemplo, se é um deputado federal, ele 30% no estado de Santa Catarina, se ele for nosso aqui. Se é um vereador, 30% do eleitorado de Lages, se for vereador de Lages. Então, ele vai estar fazendo isso e vai estar referendando através de uma votação de toda a cidade, que tem que ter mais de 50%. Então, o que aconteceria? Por exemplo, Renan Calheiros, que o pessoal está pedindo para ele se afastar do cargo, ele não quer se afastar e está perdendo a base, tanto da base. Pedro Simon afirmou que ele deve se afastar, ele é do PMDB, Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, pediu para ele se afastar, ele não quer se afastar. Então o que aconteceu? Se a população ficar revoltada com isso, com a sacanagem, alguém está pagando para questão alimentícia, para relações que ele teve e depois uma empresa está pagando como supostas, a gente não pode afirmar, porque só depois do trânsito julgado, questão da Mendes Júnior, né? Então a gente poderia estar fazendo isso, está chamando, né? Como o Severino Cavalcante, que era presidente também da Câmara dos Deputados, está chamando a população para discussão, está colhendo assinatura e chamando um plebiscito para tirar político que você outorgou o poder para ele. Tá entendendo? E ele não tem o direito de fazer qualquer coisa. Então, são questões como essa que estão debatendo na Câmara dos Deputados. Eu creio que isso não vai passar. Isso já acontece na Venezuela, né, em alguns outros países de avançadíssima democracia, e enfim. Então, nesse momento, nós estamos terminando nosso primeiro bloco do nosso programa Atos, Fatos e Reflexões Políticas, uma produção Imagem TV, e dentro de instantes retornaremos com algumas questões polêmicas também da divergência da fidelidade partidária, pesquisas eleitorais e outros temas. Um grande abraço e até um pouquinho.
é diversão. É Imagem TV com a melhor programação. Conferindo a notícia, o bate-papo é diversão. É Imagem TV com a melhor programação. Deixa a imagem te levar. Deixa a imagem te levar. Desde a sua municipalização, a Semasa já construiu cerca de 80 quilômetros de novas redes de distribuição de água a todos os bairros. São obras que fazem de Lages um lugar melhor para se viver. Semasa, há 4 anos fazendo parte do dia a dia do lagiano. Alô, galera da Imagem TV, vai aqui um abraço do Falcão. Até mais. Revista Casamento e Eventos, agora também nas bancas. Anuncie 43 3252 8279 ou www.casamentoseventos.com.br. Estamos retornando com o nosso programa Atos, Fatos e Reflexões Políticas, uma produção Imagem TV. Para você que está nos assistindo, hoje o nosso tema é reforma política. Como é que está essa questão dos jogos de interesse, né? Fazendo na teoria dos jogos, movimentando suas peças de forma paulatina, de forma lenta, mas de forma consciente e que vai desencadear uma construção gigantesca para as próximas eleições do nosso país. Agora, nós estaremos trabalhando com a fidelidade partidária. Você sabia que nós já tivemos a fidelidade partidária no nosso país? Sim, nós tivemos na época da ditadura militar, quando nós tínhamos apenas 2 partidos políticos, Arena e MDB. Arena e MDB. Então a fidelidade partidária é o seguinte, por exemplo, eu sou eleito pelo PMDB, pelo MDB. E você que está nos assistindo é eleito pela Arena. Só que nós temos um projeto interessante no MDB, que vai melhorar as questões sociais do nosso país. E daí você vem e quer votar para nós, nosso projeto. Não pode. Porque tinha fidelidade partidária, tu podia até perder teu cargo. Então, já tivemos a fidelidade partidária. E a fidelidade partidária, como é que funciona nos nossos partidos políticos hoje? A fidelidade depende o regimento interno, depende o estatuto de cada partido. Tem partido que proíbe, sim, a troca, que eles falam troca-troca de partido político, né? Você é eleito por um partido, de repente vai para outro partido. Tem um programa interessante na TV Cultura, que ele fala sobre a questão da democracia. E tem um dos debatedores, né, que é um debate impertinente, são 2 debatedores, fala o seguinte, que tinha lá na Bahia um candidato que fez toda a sua campanha contra o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, toda a campanha. E de repente, quando ele é eleito, e quando ele ingressa no Legislativo, ele mudou de partido para o partido do Antônio Carlos Magalhães. Daí o entrevistador, apavorado, perguntou para ele, mas como é que tu fez toda a tua campanha contra o ACM e de repente você ingressa junto com o partido na base aliado do Antônio Carlos Magalhães? Ele falou assim, não, isso foi um sacrifício que eu fiz com meus eleitores. Então, para você ver como é que é essa questão das trocas de favor, a questão do fisiologismo, a questão das vaidades e da necessidade desses grupos perpetuarem no poder de uma forma que há muito tempo já estão. Pois bem, então a fidelidade partidária agora é a necessidade não de estar, como era no tempo da ditadura militar, estar com os 2 partidos e garantir a governabilidade daqueles partidos, mas sim agora a necessidade de chamar atenção para troca-troca de partidos. Então atualmente cada partido adota suas próprias disposições, como eu falei para vocês, na questão do regimento interno, no estatuto de cada partido político que nós temos. Então nesta linha de fidelidade partidária, ele diz o seguinte, que a vontade popular de ter votado no eleitor e que é expressa pelo voto, para que ele não fique trocando de partido político, mas porque ele continue. Porque a hora que você vota num candidato, tu também tem pessoas que votam só no candidato. Tem pessoas que votam no candidato e no partido que ele está enraizado, que ele está afiliado. Então as pessoas votam no candidato pela ideologia que ele segue daquele partido. Então há parece que é uma falta de respeito muito grande com o eleitor a hora que ele fica mudando de partido político. Então essa linha diz que o quê? Que
A proposta nessa discussão da fidelidade partidária, a proposta inicial lá do projeto de lei da reforma política diz o seguinte, que proibia de forma absoluta a troca de partido político, mas agora o projeto aprovado pela Constituição de Justiça, o CCJ, criou apenas uma penalidade. Se o parlamentar ele mudar de partido, ele ficar inelegível por 2 anos. Só que aí nós temos um salvo. O que significa isso? O projeto original era o quê? Que nenhum candidato pode mudar de partido. Agora, a Constituição de Comissão de Justiça falou o seguinte, que ele pode mudar de partido, mas ele fica inelegível por 2 anos. Então, imaginamos nós, você que está nos assistindo, você foi eleito e você quer mudar de partido, por qualquer motivo, às vezes ideológico, às vezes quer mudar, não importa, e você pode mudar de partido porque você vai ficar 2 anos inelegível. Então eu mudo de partido no início da legislatura, que são 4 anos, então, primeiro ano de mandato, segundo, terceiro e quarto, no início eu pulo de partido, então 2 anos eu fico inelegível, mas a partir da próxima eleição eu já estou apto a poder me candidatar. Então, abrindo uma falha para a troca de partido. E nessa fidelidade, tem algumas atuações dos campos majoritários e minoritários que estão discutindo o quê? Os mandatos legislativos. Então, ele quer dizer o quê? Só vereador, deputado estadual, federal e também senador, eles estão nesse rol que eu vou estar falando para vocês. Então, executivo não, prefeito, senador e governador e presidente da república não tá, então ele vai poder mudar de partido. Então, os mandatos legislativos de qualquer natureza pertencem ao partido e o candidato que mudar de partido perderá o mandato. Só o legislativo, só no legislativo, então o executivo não. A outra linha diz o seguinte, a troca de partido ela é permitida não importando. A troca de partido é o seguinte, não é permitida, não importando se é legislativo ou executivo. Então a primeira linha diz o quê? Que você não pode mudar de partido, mas só o legislativo. A segunda fala que você não pode mudar tanto o legislativo quanto o executivo. Para concorrer para outro cargo no período de vigência do mandato, o que acontece? Por exemplo, essa questão ela diz o seguinte, eu sou deputado estadual ou federal e eu quero concorrer a prefeito da minha cidade. Então eu tenho que me afastar do cargo. Hoje o que acontece? Eu sou deputado, eu me afasto do meu cargo, eu concorro a prefeito, por exemplo, e eu perco. Eu posso voltar para deputado. Agora não. Só que a gente não sabe se vai ser aprovado. Então tudo isso que eu estou falando para vocês são questões que estão em discussão. Agora, existe um grupo de cúpulas que estão discutindo. Então é complicado vocês legislar por causa própria e por partido. Então, por isso que tem essas críticas gigantescas frente à reforma política atual. Então ele diz o seguinte, se eu quero concorrer a prefeito, eu devo renunciar ao meu cargo, eu não posso mais voltar. Devo renunciar. Isso é uma linha interessante, A fidelidade não pode ser só para afiliados. Também a fidelidade partidária tem que ser para partido, tem que ser para ideologia. E isso que eu falei num dos últimos programas que nós passamos aqui na Imagem TV, que foi o quê? Que só estava sendo discutido fidelidade partidária, mas fidelidade ideológica não estava sendo discutido. Agora tá. Então, mas é um grupo minoritário, não vamos se iludir muito também. Então o que acontece? Então a fidelidade partidária não só para afiliados, mas para o partido que siga o cumprimento regimental, siga o cumprimento do seu estatuto. Então, é uma outra discussão. E tem um grupo que decide que não, que continue como está, porque está melhor assim, não vai alterar nada. Então, nós temos algumas linhas. Agora, nós temos um outro debate, que é o prazo de filiação. Hoje, para que eu possa sair candidato, eu tenho que ser filiado a um partido político. Tranquilo. Só que para mim que eu posso ser candidato, eu tenho um prazo. Esse prazo é um ano antes das eleições. Então a eleição que vai ser agora, no dia 5 de outubro do próximo ano, eu tenho que ser um ano antes. Então lá pelo dia 4, dia 13 de outubro, eu posso estar me filiando ainda. E os políticos também poderiam estar mudando de partido político um ano antes. Agora, eles estão com uma linha que defende o seguinte, defende a filiação, quando é a tua primeira filiação, um ano antes.
E para quem já tem uma outra filiação, são 2 anos antes. Então, minha primeira filiação 1 ano antes, continua como está. Agora, se eu já sou filiado a um partido político e quero mudar de partido, tem que ser 2 anos antes para a segunda, ou terceira, quarta filiação. A outra linha depende o quê? Que 2 anos para a primeira filiação, então, para que eu possa ser candidato, tem que ter 2 anos de filiação partidária, e para a segunda, terceira, enfim, para outras, já que eu já sou veterano em outro partido político, eu tenho que ter 4 anos. Então, uma legislatura, um prazo de 4 anos para que eu possa estar me filiando a um partido. E, como sempre, a outra linha diz o seguinte, que deve permanecer como está. Então, 1 ano só, está tranquilo. Cláusula de barreira, a tal chamada cláusula de barreira para os partidos pequenos que ficaram alvorecidos, enlouquecidos nessa questão que você deveria ter 5% do eleitorado, em alguns estados ainda ter essa porcentagem de votos. Então, é uma outra questão de discussão, que diz o seguinte, que continua, tem que ter 5% dos votos válidos para poder o partido existir. A outra linha fala o seguinte, não tem que ter cláusula de barreira nenhuma. Todo mundo tem o direito de ter um partido, de ter uma ideologia, e quem quiser, o eleitor quiser votar, ele deve ser respeitado. Alguns países do mundo, ele tem não necessariamente partidos que tem que ter cunho nacional. Hoje, para você montar um partido, você quer montar um partido político, você tem que ter 9 estados membros, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, tem que ter 9 estados membros com sede também em Brasília e com sede nesses 9 estados mesmo, no mínimo, para tu montar um partido político. Em alguns países, eles dizem o seguinte, pode ter países regionais, estaduais e nacionais. Ele não tem importância. Então, se nós queremos montar o Partido Lagiano da Libertação, nós podemos montar o Partido Lagiano da Libertação, nesses países. Nós queremos montar o Partido Serrano, pode, mas aqui no Brasil não pode. Então, tem uma linha que fala o seguinte, que essa cláusula de barreira não deve ser 5%, mas apenas 2%. E ter votos válidos em 2 estados membros. É uma linha. E em cada linha que eu estou falando para vocês, tem nuances. Uns que tem que falar que tem 9 estados, 10 estados. Então, são nuances que estão ocorrendo nessa reforma política. Agora, coligações. Como que é hoje as coligações? Coligação, eu faço uma coligação de partido, nós unificamos os horários eleitorais. Como que você tem horário eleitoral na TV? Pelo número de representantes na Câmara dos Deputados. É isso que é a fórmula. Por que o antigo Enéas, que infelizmente é um grande homem, morreu, fazia parte da nossa história, ele morreu. Então o que acontece? Ele tinha 30 segundos. Então nós até caçoávamos, meu nome é Enéas. Ele falava rápido. Por quê? Porque ele não tinha tempo. Porque ele tinha que ter o número de cadeiras lá no Senado, na Câmara dos Deputados, para poder ter a proporcionalidade. E tem o número X que é para todos. Então, claro, agora eu estou filiado a um partido que eu não tenho representante no Congresso. Então eu não vou ter horário, então eu vou ser não vou ter horário eleitoral, não vou ter horário na TV nem na rádio. Não, tu vai ter, porque tem um mínimo. O mínimo ele tem. Então, hoje, o que eles querem fazer? Só que daí depois que terminou a eleição, nessa coligação, que a gente vê, por exemplo, a partido A, B, C se unificam, D, J, H também. Então, só que depois da eleição acabando, cada um ia para um canto. Agora não. Agora eles querem fazer federações partidárias. Federações. A federação, elas funcionarão como uma gremiação partidária, formada até 4 meses antes das eleições, com duração de 3 anos após as eleições. 3 anos, onde que eles podem estar atuando de forma de federação ou de forma isolada. Então, nós temos 5 partidos políticos que formaram uma federação e eles têm até 3 anos ficarem juntos. Mas esse partido quer sair fora, esse pode continuar, podem, eu quero. Então eles podem estar se formando em 2 partidos, fazendo essa federação. Tem nessa linha uma divergência gigantesca, que diz o seguinte, ele defende as federações sim, só que não defende a unificação de horário de TV, não defende. E a outra defende, que deve ter federação e deve estar unificando e tal. Então essa linha, ela defende essas questões de você estar unificando o horário eleitoral. Por exemplo, nós temos uma federação de partidos, só um partido, claro, vai estar saindo candidato para executivo. Então aquele partido tem um número X de deputados federais, então pela proporcionalidade ele vai ter 3 minutos de televisão.
Um exemplo? Então, não pode unificar com os outros partidos, daria 8 minutos. Não pode. A questão da reeleição. Reeleição. Como é que fica? Hoje, nós temos a reeleição para executivo e para legislativo. Executivo, o que é o executivo? Executivo é prefeito, governador, presidente da república. Legislativo, ele é o quê? Vereador, deputado estadual federal, senador. Então esse é o legislativo. E o legislativo, ele há de perpétuo. Se eu quiser ser 10 vezes reeleito e eu conseguir, eu vou ser 10 vezes reeleito. E o prefeito não. Nosso prefeito, se ele quiser ser mais de 2 vezes reeleito, ele não pode. Não pode. Por quê? Porque é um veto. É um veto. Então tem uma linha que fala o seguinte, que a questão da reeleição é erga omnes, para todos, tanto para prefeito, como tanto para executivo como legislativo, quantas vezes ele conseguir ser eleito, ele vai ser minoritária, temos que ter bem claro essa questão. Tem uma outra que fala, o fim da reeleição pro executivo, pro legislativo não, só pro executivo, e aumento de mandato, de 4 anos para 6 anos, O outro ele fala, o fim da reeleição para executivo e para legislativo, minoritária. Não vamos estar criando alguma perspectiva nessa linha de atuação. E a outra defende reeleição para todos os níveis, como eu falei para vocês. Agora, tem uma que é interessante. Defende somente 2 mandatos eletivos, tanto para executivo quanto para legislativo, tanto para prefeito como para vereador, no nosso caso local. Essa é uma linha de atuação. Agora, nós temos uma alteração gritante. Uma alteração que vai ser gigantesca na forma de escolher o candidato. Como é que é? São algumas nuances, todos são nuances. Essa nuance é o seguinte, no nosso atual sistema, nós temos o seguinte, o número de cadeiras que o partido fizer, ele tem direito. Nós temos o sistema majoritário que eu estava falando para vocês, que é aquele quem tiver o maior número de votos, que é com a eleição feita para esses cargos executivos e para senador. Então, quem fizer mais voto, ganha. O proporcional, nós temos a majoritária e a proporcional agora, que é o sistema partidário. Sistema eleitoral. O proporcional, ele é o seguinte, por que um candidato ele fez 4.000 votos e ele não entrou, e o outro fez 3.000 e ele entrou? Ou um fez bem menos voto, o outro fez mais voto, e esse que fez menos voto entrou e o outro não fez mais voto e não entra, porque é a proporcionalidade. O sistema eleitoral proporcional, ele é muito interessante, porque ele é para ter as minorias representadas nas casas legislativas. E agora é uma linha gigantesca para cortar a proporcionalidade e só ser realmente a questão majoritária. Então nós temos, na questão do proporcional, nós temos 2 coeficientes, o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. O que é o coeficiente eleitoral? Como é que eu sei quantas cadeiras um partido tem? O coeficiente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelas cadeiras. Por exemplo, aqui em Lages, nós temos 12 cadeiras. Então, se 70.000 eleitores votarem em Lages, 70 dividido por 12, que dá 6.000, 5.000 e pouquinhos. Cada 5.000 votos, imaginamos, cada 5.000 votos é um vereador. Cada 5.000 um vereador. Então, se um partido ele fez 18.000 votos, você divide o coeficiente eleitoral pelo partidário. O partidário, o que é o coeficiente partidário? É tudo aquilo que eu fiz de votos. Então, você divide. Então, por exemplo, deu 3 cadeiras, deu 3,5. Então, são 3 cadeiras e meio. O que é o meio? É meio político? Não é meio político. É o quê? É na proporcionalidade depois, vai lá para a fração. Então, dessa maneira, nós temos esse sistema. E agora eles querem estar mudando. Só que o sistema proporcional, nós temos que ter a clareza, que é o quê? Que ele privilegia o partido e não o candidato. Por quê? Porque se eu vou votar no candidato, porque agora essa reforma, ela está buscando o quê? Tirar que os candidatos sejam personalistas. Tirar que você, vou votar no candidato, você não vota mais em partido. Só que eles estão tendo um erro grande, na minha opinião, como cientista político, que é o quê? Porque na proporcionalidade você privilegia o partido. Por que você vai privilegiar? Porque aquele partido que fez um candidato com 1.000 e poucos votos e o outro largou um candidato com 3.000 votos, ele teve a proporcionalidade, ele teve
a respeitabilidade de ele estar representando a sua ideologia na Casa Legislativa. Por quê? Porque a sociedade ela não é homogênea, ela é heterogênea, então ela tem as suas divisões. Tem pessoas que seguem uma linha neoliberal, tem pessoas que seguem uma linha mais de libertação, tem umas pessoas que seguem várias nuances. Então tem que ser respeitada, tem que ser respeitada. Então, agora a proposta ela é mexer com o sistema de escolha do candidato. Por exemplo, isto que eu vou estar falando para vocês é a listas partidárias pré-ordenada ou lista fechada, que é lá da origem do relator do projeto de lei da reforma partidária. A lista diz o seguinte, que você vota no partido, e vai ter uma lista pré-ordenada de candidatos. Quem é que vai escolher o candidato? Vai ser o partido político. Então, nessa linha de atuação, nada mais é que uma ditadura dos partidos. Por que uma ditadura de partido? Você que quer ser político, você vai ter oportunidade. Se tem um grupo, se tem os oligarcas no partido, os donos do partido, não, tu não vai conseguir. Então isso é uma afronta à democracia, uma afronta gigantesca. Então essa lista pré-ordenada é um retrocesso, Então isso vai aumentar o poder das oligarquias, só que é como se fosse, por exemplo, assim, ó, então vai ter, você votou num partido e vai ter primeiro candidato, tal. E tem uma linha ainda mais retrógrada, fala assim, eu fui eleito, eu sou um deputado, sou eleito, e a lista pré-ordenada, próxima eleição, o meu nome tem que estar um dos primeiros nomes, eu tenho que ter prioridade. Então o outro, você quer perpetuar no poder, e o outro que quer ter oportunidade também de mostrar o seu trabalho, não vai poder, tá? Então, essa é uma linha chamada lista pré-ordenada ou lista fechada. Nós temos um voto chamado voto puro, distrital puro, que acontece na Inglaterra. Então, aqui, vereador, nós temos 12 cadeiras. Então, Lages vai ser dividida em 12 regiões. Cada região vai votar num candidato. Então, vai ter vários, por exemplo, assim, a região lá do bairro São Cristóvão, Coral, é uma região. Então vai ter um candidato, ele vai ter a oportunidade de eleger um candidato. Então são 10 candidatos concorrendo para uma vaga. Só que ela não é proporcional, ela é majoritária. Então o candidato que tiver mais votos, ele ganha. Então vai estar perdendo uma forma gigantesca, gritante, a proporcionalidade das minorias. A minoria ideológica, minoria de grupo, minoria de pensamento vão estar sendo prejudicadas. Então, chamado voto distrital puro. Nós temos 513 deputados federais. 513. O Brasil vai ser dividido em 513 regiões. 513 distritos. Então, ele é como se fosse, você vai votar um vereadorzinho local para estar representando você de forma nacional. Antigamente, você poderia, para você ser candidato, e tem uma linha que fala o seguinte, para você ser candidato a deputado estadual, para você ser candidato a deputado federal, você tem que ter voto na federação inteira. Por quê? Se você não tiver voto na federação inteira, no Brasil inteiro, não que você vai ter uma campanha que vai ter que se deslocar, mas as pessoas vão ter a oportunidade de votar em você, para você conhecer as regiões. Como é que eu, lagiano, vou estar conhecendo a realidade da Amazônia? Como é que eu vou estar conhecendo a realidade agora das usinas que eles querem implantar no Pantanal? Como é que eu vou estar sabendo da questão da água salina, da água saloba que tem no Nordeste do nosso país? Eu tenho que estar lá para conhecer a região. Eu tenho que estar porque o nosso Brasilzão é um país que jamais pode ser desmembrado. Ele tem que ser unificado. Então tem aquelas teorias, o Sul é meu país. Isso é uma afronta à soberania popular brasileira. Porque quando os países estão querendo se unificar, querem dividir. Mas esse é para um outro tema de debate. Agora nós estamos falando no voto distrital. Só que tem o puro. E eles querem fazer o chamado, também tem a opção, de ser chamado distrital misto, que acontece hoje na Alemanha. Que diz o seguinte, é uma mistura entre a porcentagem eleita nos distritos e os eleitos proporcionais. Agora está um equilíbrio. Então eu faço um voto majoritário, quem for mais eleito, um X. Por exemplo, nós temos 2 votos aqui na região. Então um vai ser proporcional e o outro vai ser majoritário. É um meio termo aí que eles querem fazer. Então o cidadão vota no partido, mas não vota no candidato. E quem escolhe os candidatos
Nessa linha pré-ordenada é o partido. E daí você não vai estar mais escolhendo. Então nesse distrital misto, pode também estar a lista pré-ordenada inserida nisso aqui, nesse voto distrital. Agora nós temos um outro, que é o chamado, outro tipo de voto distrital, que é chamado voto distrital misto, mas com uma outra nuance. Você faz o seguinte, é por região distrital, mas você, em vez de escolher um candidato apenas, ou tem a questão da lista pré-ordenada, mas agora vamos ver se a gente tem a possibilidade de votar. Então a gente vai votar nosso candidato. Então em vez de votar só num candidato, pode votar 1, 2, 3 candidatos. Então tu vai ter a escolha. Então eu posso votar em 3 candidatos. Eu vou lá e voto em 3 candidatos. E daí ele faz o que? A reordenação da lista. Reordenação. Nós temos agora o que eu creio que vai passar na aprovação, chamada lista flexível mista, ou que estão falando flex. Agora estão pegando do carro lá, que é gasolina e álcool. Então cada nome que o pessoal coloca, mas enfim. Então lista flex. Primeiro você vota no partido, depois tu vota no candidato. Só que não tem mudança. Por que você não tem mudança? Porque você vai votar no candidato, no partido primeiro, depois no candidato. Mas você já não vota? Se você quiser não votar no candidato, pode votar no partido? Pode. Pode. Então eu vejo que não é mudança nenhuma. Agora, o que nós temos que estar claramente conscientes que pode estar inserida a lista pré-ordenada, que é a ditadura dos partidos. Quem vai escolher vai ser o partido. Então, alguém que tem vontade de ser político não vai poder ter mais o seu sonho de representar a população. Por quê? Porque tem a lista pré-ordenada. Quem decide é o partido. Ou montar um partido político. É isso que vai acontecer. Agora, lista flexível. Primeiro voto no partido, depois voto no candidato. Tem divergências. Se vota num eleitor, falei para vocês, num candidato, 2 ou 3. O pessoal, nessa questão desse voto, que é uma das questões mais polêmicas que tem na reforma política, é o seguinte: eles querem diminuir o personalismo, mas ao contrário está aumentando o personalismo. Por quê? Porque quem vai ter mais poder vai ser o cacique do partido, quem tem mais poder vai ser aquele cara que votou, foi o mais votado. Então aquele proporcional, aquele que quer representar os negros, quer representar os homossexuais, quer representar os grupos minoritários, não vai ter oportunidade? Não. Não, isso é uma questão muito prejudicial. Tem uma questão que eles querem mudar na eleição do senador. Nós sabemos que o senador representa o Estado. São 3 senadores por Estado. Márcios, por que eu voto num senador numa eleição e eu voto no outro senador em 2 eleições? Numa outra eleição eu voto em 2. Porque são 3, eles têm mandato de 8 anos, então ele vai mudando. Você vota num, depois vota no outro. Então quando você vota num, sai um fora. E daí quando você vota em 2, sai 2, eles vão sempre se alterando. Então ele diz o seguinte: hoje, se você é candidato a senador e você é eleito, você pode escolher o seu suplente, qualquer um. Quando Antônio Carlos Magalhães, ele saiu fora do Senado, ele colocou o filho dele. Mas ninguém votou no filho dele, votou nele. Então, tem uma discussão que diz o seguinte, que você deve votar no senador e já está sabendo quem é o suplente. É uma proposta. A outra proposta fala o seguinte: o senador, nós temos você vai votar para um senador, correto? E esse senador foi eleito. E o segundo mais votado é o suplente dele. É uma tendência também. Essa tendência ela é bacana, porque nós já tivemos isso para eleições para presidente da República antes da ditadura militar. Por exemplo, sabia que na eleição de JK, Juscelino Kubitschek e João Goulart, você votava para presidente, para vice-presidente, e sabia que o João Goulart fez mais votos que o JK? Mas ele foi o vice. Por quê? Porque você estava presidente e vice-presidente. A mesma coisa aconteceu com Jânio Quadros e João Goulart. João Goulart fez mais votos que Jânio Quadros. Pois bem, então, esse grupo diz isso, que deve você votar para senador e já saber o suplente, ou votar para senador e o segundo mais votado é o suplente. Fim das votações secretas. E isso é uma moralização para os partidos e para os políticos, que nós estamos hoje descredibilizados. A classe política é descredibilizada gigantescamente. Então tem que ter voto aberto. Por quê? Porque o povo, você que votou no teu candidato, você quer saber qual é o posicionamento dele por uma determinada lei. Se ele se vendeu, se teve o lobismo, se teve os grupos de pressão pressionando ele. Nós temos que estar sabendo o que nós votamos. Agora, pesquisas eleitorais. Um grupo luta pelo fim das pesquisas. Por quê? Porque nós temos a nossa cultura futebolística. Se o meu time está ganhando, sorte para ele. Agora, se o meu time não está ganhando e eu não gosto do segundo colocado, vamos acabar com o segundo colocado. Então é uma coisa muito complicada. Então, o eleitor geralmente vota em quem está ganhando, porque ele não quer perder o voto dele. Ele não quer perder, então ele não tem
E as pesquisas eleitorais têm que ter um cunho científico muito grande. Muito grande. Se estiver chovendo, você não pode fazer pesquisa. No início de semana não pode fazer pesquisa nem no final de semana. Você tem que estar pegando grupos aleatórios. Não pode fazer pesquisa com 2 pessoas ao mesmo tempo. Não pode. Mas a gente vê isso. E a científica não é científica. Mas ela influencia o eleitor de forma gigantesca e gritante. Então, esse é o problema. Fim das pesquisas eleitorais. O outro, uma semana antes não pode mais publicar, que é uma alternativa. E a outra que continue como está. Então, um dia antes, eles fazem a tal da pesquisa eleitoral pré-eleição, que você já está sabendo, então o candidato 1 eu vou votar nele, porque o outro que eu ia votar não vai ganhar, então eu vou tentar votar no segundo para tentar derrubar o primeiro. Não, mas essa é a nossa cultura, a gente tem que mudar essa nossa cultura. Você tem que estar mudando perspectivas para estar construindo um país diferente. Agora, nós temos que estar pensando também nessas questões. Pois bem, nós estamos chegando ao término do nosso programa, que veio buscar contribuir com essa questão de você um maior esclarecimento em relação à reforma tão importante que é a reforma política. Então nós temos que ter a clareza que a política não é e não pode ser exclusividade dos políticos ou dos partidos políticos, pois ela é um dever ser de todos, indistintamente. A reforma política deve ser um elemento-chave para as mudanças desse sistema que estamos cansados de ver, assistir e ouvir. O sistema de corrupção, de mensalão, do jeitinho, de uma mão lavar a outra, de puxar a brasa para minha sardinha, nós estamos cansados disso. Por isso que o país está como está. Então, há necessidade de nós buscarmos políticos qualificados que venham apresentar propostas de forma verdadeira. Porque nós estamos cansados de políticos que não são desqualificados, que não apresentam propostas e que fazem ainda a sua campanha com a dor e com o sofrimento próximo. E se não tivermos uma reforma verdadeira que amplie a participação política de todos, que tenham condições de estar atuando também na política, essa será mais uma reforma falida nos anais da nossa política brasileira. Então, dessa maneira, nós encerramos nosso programa Atos, Fatos e Reflexões Políticas, uma produção em Imagem TV. E um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado. Alô, galera da Imagem TV, vai aqui um abraço do Falcão. Até mais. Revista Casamento e Eventos, agora também nas bancas. Anuncie 43 3252 8279 ou www.casamentoseventos.com.br. Olá, meu nome é Márcio Machado, sou formado e pós-graduado em Ciência Política e estarei apresentando para vocês o programa Atos, Fatos e Reflexões Políticas, uma produção em Imagem TV, tendo como tema de hoje o cancelamento da concessão da Rádio Caracas Televisão, uma emissora de televisão na Venezuela, onde teve sua concessão cortada pelo governo chavista, governo da Venezuela. Então, a RCTV foi acusada de incitar a violência, de cenas de sexo e também um grande problema que teve, que foi o conluio com a tentativa de golpe de abril de 2002. Então foi a primeira tentativa de golpe de forma midiática do mundo inteiro, foi proporcionada na Venezuela e teve uma contra-revolução popular onde que derrubou essa tentativa de golpe. Então é bacana nós estarmos analisando os contextos. Por exemplo, nós temos um sociólogo, Emile Durkheim, que ele trabalha da seguinte maneira: que a sociedade é como se fosse um corpo humano. Então ele tem uma teoria funcionalista. Então cada órgão possui uma determinada função. Por exemplo, as Forças Armadas, para que é? Para a proteção do nosso país. Nós temos a igreja, para quê? Para as questões morais, os valores que nós temos que ter na nossa vida. A família, para quê? Para nós estarmos também contribuindo nesse sentido. E o colégio, para quê? Para estar informando, conscientizando e educando o jovem
para que tenha um futuro promissor, né, no mercado de trabalho. E a televisão, para que serve esse meio de comunicação imprescindível que nós temos de uma forma tão bacana que você pode estar assistindo hoje o nosso programa Atos e Fatos e Reflexões Políticas? Então, a televisão ela vem como um meio social, um meio de informar o que está acontecendo, os fatos que estão desenrolando num determinado local. Ou local, ou regional, estadual, nacional ou internacional. Então é interessante por quê? Porque a Rádio Caracas de televisão, essa emissora, ela está sendo acusada e teve alguns pareceres na justiça para que seja cancelada a concessão antes dessa data do dia 28. Então, nessa data do dia 28, nós tínhamos o cancelamento e a outorga de uma nova emissora de TV chamada TVS, Televisão Venezuelana Social. Então, é uma TV pública, onde que o governo, através da justiça, a justiça outorgou todos os equipamentos, como câmeras de TV, emissão, para quê? Para essa TV e depois vai ser, só que não falaram até quando que vai ser pago as indenizações necessárias. Então o que aconteceu? Então teve uma mudança. Mas para que a gente possa realmente analisarmos o que realmente aconteceu nessa tentativa de golpe e a TV midiática atuando, por quê? Porque ela saiu da função social dela, ela saiu dessa função, porque ela atuou numa função como se fosse um partido político. Ela atuou numa função como se fosse um partido político. Então o que acontece? Nós estamos numa era onde que a informação tem que ser passada de uma forma quanto mais neutra, melhor. Então, com o aparecimento dessa TV, entra, segundo o governo, num novo patamar. Então nós vamos estar assistindo algumas cenas que denotam essa conotação realmente de um posicionamento da TV privada lá na Venezuela contra o governo de Hugo Chávez. Vamos assistir um pouquinho. Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or among his neighbors and certainly in the United States with President. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. For the United States, Venezuela had always been a reliable and affordable source of oil. Chavez, by deciding to exercise greater control over the state oil company and to push up oil prices, had set himself on a collision course with Washington. President Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Que el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. In February 2002, Chavez announced his plan to shake up the state oil company and to put his own people on the management board. The war had begun. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. The privately owned media began calling on Venezuelans to demonstrate, suggesting that Chavez's attempts to control the oil industry were a direct attack on their prosperity. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. La acción es el imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo son los medios de comunicación que se han prestado para toda esta campaña desde la guerra sucia que están haciendo. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicação. Bom, pessoal, então nós assistimos alguns vídeos e o porquê desencadeou realmente essa tentativa de golpe. Então, em abril de 2002, nós tivemos essa tentativa. Antes disso, algumas coisas aceleraram esse processo de golpe, onde nós tínhamos alguns atores que nós tivemos em alguns programas anteriores, que, por exemplo, vocês lembram do Partidocracia. O que era isso? Então, era um grupo que tinha partido político, 2 partidos, Ação Democrática e Social Cristão, nós tínhamos a
atuação da mídia, nós tínhamos as Forças Armadas, nós tínhamos a Igreja, nós tínhamos alguns atores, como as Forças Armadas, alguns atores que atuavam nesse conluio a partir de 58, que ficaram 40 anos o mesmo grupo no poder. Então, com o advento de Hugo Chávez, inicia uma nova perspectiva histórica. Por quê? Porque em 92 ele tenta uma tentativa de golpe, desencadeada de 89 com a implantação do neoliberalismo. Mas o que significa o neoliberalismo? É a redução do Estado, onde o Estado deve não estar atuando em setores estratégicos como telecomunicações, empresas como a Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, mas sim deixar apenas como cobrar impostos e estar nesse setor e garantir realmente que o mercado seja eficaz. Então, a partir de 89, aconteceu uma grande revolta popular e em 92 ele tenta um golpe armado e em 98 ele entra via democrática e chama a nova Constituinte. Essa nova Constituinte é interessante porque ele faz uma refundação do Estado através de uma nova democracia chamada Democracia Participativa Protagonista, com um novo protagonismo. Então ele começa a mudar. Por exemplo, nós temos uma grande instituição na Venezuela chamada Petróleos da Venezuela, que é o quê? É uma estatal petrolífera, onde que grande parte de tudo que eles arrecadam é através do petróleo e ela estava sendo privatizada, vendida para o setor privado. E o Estado, no governo de Hugo Chávez, ele busca realmente voltar e reestatizar essa grande peça fundamental para o Estado venezuelano. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Nós temos uma atuação onde que o governo nunca tinha colocado de forma autônoma o presidente da Petróleos da Venezuela. Então, 25 anos não tinha acontecido isso. Então, Hugo Chávez vem e começa a buscar uma autonomia, uma identidade do Estado perante os seus gestores, perante seus órgãos de excelência. Então, teve uma grande rebelião empresarial em relação a isso. E quando ele foi eleito, é interessante nós estarmos notando que saiu até num documentário da Roda Viva, que fala o seguinte: o governo, quando ele foi eleito, Hugo Chávez, veio empresários das telecomunicações, veio empresários das grandes empresas multinacionais, vieram conversar com ele e falaram da seguinte maneira, e foram numa viagem à Europa conversando com ele, trocando umas ideias e falaram assim: não, a gente precisa, agora que você entrou, nós queremos o Ministério das Telecomunicações, nós queremos a presidência do Banco Central e queremos outros pontos estratégicos. O governo falou: não. Como é que vocês vão estar indicando? Isso aí quem tem que indicar é a gente. Então, tudo bem. Então, aconteceu o seguinte, aconteceu uma ruptura. Por quê? Porque em 40 anos eles indicavam. Em 40 anos eles não pagavam impostos. E agora você tem que começar a pagar imposto. Então, o que aconteceu? Então, começa uma nova história. Então, acontecem grandes manifestações, porque o Hugo Chávez começa a atuar numa linha, por exemplo, dessa questão da estatização da Petróleos da Venezuela. Ele começa a atuar numa linha onde 6 milhas da costa marinha só pode ter pesca artesanal e não pesca predatória. Ele começa a atuar em linhas estratégicas de multinacionais. Então começam manifestações pró-governo e contra-governo. Então nesse dia aconteceu uma grande manifestação contra o governo chavista, que eles estavam indo de um determinado ponto de Caracas, indo para frente da Petróleos da Venezuela. E neste ponto, o que aconteceu? Eles saíram dali, e os líderes da marcha de oposição quiseram ir até o Palácio Miraflores. E lá começou a concentração de chavistas, cidadãos venezuelanos que apoiam o governo chavista. Então, nesse sentido, se concentraram. E quando a marcha estava vindo nesse movimento e os chavistas estavam concentrados aqui, o que aconteceu? Aconteceu que tiros começaram a ecoar e matar os antichavistas. Esse é o grupo de oposição. Então eram grupos franco-atiradores posicionados em prédios locais, perto desse posicionamento onde eles estavam indo para cá. E o que aconteceu? E daí esses antichavistas começaram a atirar nos chavistas, porque eles acreditavam que era os chavistas que estavam atirando. E os chavistas começaram a atirar também neles. E aí a história começou deste ponto para cá. A história não começou no primeiro tiro que mataram um antichavista, um grupo de oposição, mas sim a hora que os chavistas começaram a atirar nesse grupo. Depois que a oposição começou a atirar. Então a história começou ali. Imagine você, a minuto, o governo está matando pessoas inocentes, e a população começou a se rebelar, e começou contra o governo. E depois perceberam realmente que era um golpe de mídia, um golpe de Estado, porque depois que a população se organizou, porque a população ela é bacana, porque nós vamos estar também assistindo nesse vídeo algumas questões da democracia aflorando na Venezuela. Vamos lá. Eu nunca na vida havia votado. Quando o presidente Chávez salió a la luz,
abrió nuevas expectativas. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política, porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo, primero hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. Me explicaron qué es la Constitución. Estamos improvisando. Aquí en el negocio, todas estas cosas, pues estamos enseñando también a que aprendan a leer la Constitución, a cómo se lee la Constitución, pues cómo se analiza la Constitución. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. A todos los barrios venezolanos que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. Chávez no ha renunciado. El único argumento con el que lo puede sacar a él de la presidencia es con un referéndum. Eso está marcado en la Constitución Nacional. ¡Él no ha renunciado! ¡Lo quiere secuestrado! ¡Viva el presidente! ¡Viva Chávez! Bueno, no te queremos, Carmona, Queremos a Chávez ahorita, queremos a Chávez, no queremos otra dictadura. Ayer emitieron a Venezuela, eso fue lo que pasó ayer, no demostraron lo que aquí está pasando hoy, no violaron nuestra Constitución. Bom, pessoal, vocês puderam notar que a população sai na rua e é muito claro e diz o seguinte, que o governo só pode ser deposto se ele renunciar ou tiver um plebiscito. Coisa que nenhuma das duas aconteceram. Então a população se rebelou, saiu na rua e faz a contra-revolução, o contra-golpe na realidade. Então legitima o governo chavista para que continue na sua gestão. Então, nesse sentido, por que a concessão dessa televisão ela é cancelada? Por esse motivo. Por um motivo de realmente de enfrentamento contra o governo, de uma televisão que ela não tem essa função de ir contra um governo, contra uma gestão, mas sim de estar informando o que está acontecendo, mas dos dois lados. Claro, nós entendemos claramente que esse posicionamento do governo Chaves de cancelar, ele é um posicionamento um pouco radical. Claro, porque os extremos fazem mal. Os extremos fazem mal nessa balança da democracia. O que não pode acontecer é o quê? Tá uma agressividade grande da mídia contra um governo e também, de repente, se não tivesse motivos, o governo está cancelando. Agora, nós temos alguns dados, por exemplo, de um opositor muito ferrenho, que é do jornal Últimas Notícias, o senhor Rangel, que ele falou que nunca na Venezuela foi cortada qualquer tipo de imagens ou de informações. Então nunca teve essa questão de você estar cortando, né, qualquer informação. E também a União Internacional de Telecomunicações, ela afirmou que a OIT, ela afirmou que o quê? Que cada governo tem a sua autonomia de estar gestionando essas questões. Então é importante nós estarmos trabalhando e analisando. Claro, daí você vem me falar, Márcio, você está remando contra a maré. O que a mídia está nos passando é o quê? Que o governo é o louco, que o governo realmente está errado. Mas agora nós temos que estar analisando o que realmente está acontecendo nesse país, porque há uma mudança muito grande. Antes de Hugo Chávez entrar, 80% da população passava fome. Hoje há uma remodelagem e uma reestruturação das forças de poder na Venezuela. Então, nesse sentido, também o ministro das Telecomunicações da Venezuela ingressou na promotoria desse país contra a Globovisão, Vision, que é outra emissora de TV, aonde está incitando num vídeo, num programa de TV, que matem Hugo Chávez. Então, olhe em que estado nós estamos tendo a comunicação. Então, é um vídeo agressivo, um vídeo em que incita, né, que a única solução de tirar Hugo Chávez do poder é matando o mesmo. E ele também ingressaram contra a CNN, né, que é uma telecomunicação, uma empresa de TV em nível internacional, que está incitando e colocando que ele é culpado pelas mortes que aconteceram
manifestações. Então é interessante nós estarmos analisando claramente que a informação que está vindo para nós e o que nós temos que está confrontando, né, essas questões importantes. Então, para nós encerrarmos nosso programa, é importante nós estarmos tendo a clareza que do ponto de vista legal, a Constituição da Venezuela, ela permite isto, no seu artigo 108, ela permite isso. E ela diz o seguinte, que a concessão ela sustenta-se em diversos pareceres, né, da Justiça, onde que ela deveria já ter cortado essa concessão nos anos de 2003, 2005 e também numa outra tentativa que foi incitação da violência também no final de 2005. Então, algumas datas históricas já deveria ter sido cortadas. Por quê? Porque está instigando a violência, está instigando a desobediência civil. Por exemplo, no final de 2002, início de 2003, nós tivemos uma grande campanha midiática de todos os meios de comunicações por uma desobediência tributária. O que era isso? Para não pagar imposto para o governo. Então imagine o caos que está gerando essas questões realmente de enfrentamento de uma mídia perante o governo, que ele tem uma base de sustentação gigantesca, porque ele já tinha sido derrubado. Então é importante termos clareza nesse programa que os extremos fazem mal. Hugo Chávez também está errado, mas a mídia também tem um papel fundamental de agressão, de fronte, coisa que não pode estar acontecendo. Então, nesse sentido, nós encerramos nosso programa Atos, Fatos e Reflexões Políticas para que a gente possa realmente estar refletindo sobre essa questão importante que é a função social da mídia, a função social das telecomunicações. Então, até um próximo programa, muito obrigado e até lá.